Menos medo de conversar. Só um anúncio pequenininho. A gente vai esperar uns 10 minutinhos, mais ou menos, só para quem está preso no engarrafamento poder chegar. Para poder ficar. Progressive. That's good. Você quer alguém que almoçar? Quer almoçar? Ah, tudo bem. Daqui a pouco eu pego umas. Não tem problema não. Tremendo, mas eu não sei arrumar. Não, é do Guilherme. Não coloca aqui, coloca no peito. Ah, tá. Tirar. Era minha. Tá bom. Guilherme. Mas o que é isso, cara? Guilherme. Ele tá ficando com a imagem desfocada, eu não sei porquê. Mas ele não tá focando direito. Pode ser pouca luz. Pouca luz? É. Tem foco manual, não? Tá vendo como ele foca, desfoca, foca, desfoca? É a luz. É a luz. É. Pois é. Tenta. Mas tudo bem, a gente é tudo amador, não tem problema. Que deve ter algum lugar foco manual. Continuo fazendo assim? Continuo fazendo? Mais ou menos.
Então, gente, boa noite. Boa noite. Todo mundo está bem? Quentinho? Então, muito obrigado para todo mundo aqui, nosso grupo aqui em Brasília, para essa preparação, achar esse lugar. Então, para vocês que ainda não conhecem, sejam muito bem-vindos. Eu queria só apresentar um pouco o nosso trabalho aqui. A primeira viagem que nós fizemos aqui para Brasília foi em 2005. Nós dois chegamos aqui porque uns amigos convidaram a gente para ensinar meditação, filosofia budista. E se formou um grupo que ainda existe aqui. Nós vamos se encontrar e estudar junto, basicamente uma vez por semana, e às vezes tem uns eventos um pouco maior. A gente acabou de fazer um retiro, uma transmissão de um texto antigo, que faz alguns séculos, um texto básico da tradição budista, que foi transmitido no Tibete. E nós ficamos juntos 2 semanas para transmitir e receber essa transmissão e praticar junto. E surgiu a ideia de fazer um evento público para chamar as pessoas que têm interesse, que querem ouvir um pouco, talvez perguntar um pouco, entrar um pouco em contato com essa transmissão. Eu queria rápido apresentar o professor Tilmann. Ele já pratica em várias linhagens budistas desse muito tempo. Começou com o Zen, a transmissão budista do Japão, do Vipassana, dos professores da Índia, professores de Burma, Myanmar, né? Myanmar, desculpe. Não estou atualizado, preciso baixar a atualização. E encontrou o seu mestre, o Genrin Rinpoche, lá na França, e ficou uns 7 anos em retiro, praticando, colocando a meditação em obra. E depois se virou tutor para muitas pessoas em prática intensa. Quando eu encontrei ele, porque eu quis fazer um retiro dos 3 anos, pratiquei 7 anos com a orientação dele. E desde 2005 nós viajamos aqui junto, nós temos o prazer de ter ele aqui de novo. Não preciso dizer mais, vamos já entrar em contato com esse ensinamento de hoje. Então, muito obrigado, Marcos, para traduzir. Primeira vez. Todo mundo faz isso. Obrigado. Então, obrigado por todos que estão aqui e obrigado, Tilmann, por estar aqui. Estou muito feliz com vocês estar aqui. E se houver algum pequeno erro de transmissão, de tradução, eu peço a paciência de vocês também. Obrigado. So, good evening to everybody. Very happy to be here. It's a wonderful place. The rain is absolutely not disturbing. Boa noite a todos. Tem um lugar muito gostoso, muito agradável. E até a chuva também não está atrapalhando nada. There is nothing better than to use the time to reflect a little about this theme of how to use
emotions as a part of awakening. That's the theme which we chose together as a group for tonight. É muito bom, muito positivo utilizar o tempo para a gente poder fazer uma reflexão acerca das emoções como um caminho para o despertar. Esse foi o tema que nós escolhemos para hoje, para a atividade que nós estamos tendo agora. If people come late now after the traffic jam and the rain, please indicate them the path. There's still lots of space here and shouldn't hesitate. Quem estiver chegando ao longo da palestra, vocês podem ir indicando onde sentarem. Tem muito lugar ainda para todo mundo e tem bastante almofada aqui. Tem cadeiras também, tem lugar para todo mundo. The title which we chose for tonight is quite a daring one, because how can we be so daring to say that emotions might be used as a path to awakening? How is that possible? O tema que nós escolhemos hoje foi um tema muito ousado, muito desafiador. Né? Como que a gente pode pensar nas emoções como um caminho para a libertação? Normally we feel that we have to get rid of our emotions. We feel they are too much, and as long as they stay soft, they are agreeable. But normally, also in the early Buddhist traditions, they were seen as something to overcome rather than to take as a part. Então esse é um grande questionamento. Né? Como pensar nas emoções como um caminho? Geralmente, nas tradições antigas, principalmente, é sempre pensado as emoções como algo a ser superado. Como pensar nelas como um caminho? I would like to know you right away from the beginning of this evening talk that I'm talking from the perspective of Tibetan Buddhism, which is a perspective that is, you can consider as the latest development of Buddhist thought, corresponding to about the 12th century in Indian Buddhism. Então, para nós nos conhecermos um pouco, Tilmann está falando na perspectiva do budismo tibetano, que foi o último budismo, o último grande desenvolvimento do budismo, correspondente aproximadamente ao século XII. And we can see a whole development of the attitude towards emotions. Emotions, I have to define a little bit the term, what is actually meant with emotions. Here we talk about states of mind that cloud the mind. This is what is in this concept actually negative, so-called negative or challenging emotions. Então nós precisamos clarear um pouco o conceito do que nós estamos entendendo, do que nós entendemos por emoções. Então, emoções muitas vezes são entendidas como algo que torna nublada a percepção da consciência. Actually, we talk about those states of mind that fall away as we become awakened, that dissolve as the mind becomes more and more aware. Então nós estamos falando aqui hoje também das emoções que se dissipam, que se dissolvem à medida que a mente se torna mais clara. You will notice for yourself that when we become relaxed, then feelings like joy, love, gratitude, generosity, they stay, they become more, even they become stronger, while relaxation makes disappear in the obscuring mental states. Então nós podemos perceber por nós mesmos, à medida que nós relaxamos, à medida que a realização aumenta, emoções como o bem-estar, como a alegria, se tornam cada vez mais constantes. E emoções perturbadoras, estados de espírito desagradáveis, cada vez se tornam menos constantes.
So the attitude that we can develop towards emotions will actually change as we develop deeper awareness. It will not stay the same along the path. It's not one attitude that will take us all the way through. As nossas atitudes, então, a gente vai perceber que elas mudam ao longo do caminho. Não é apenas uma atitude que vai nos levar por todo o caminho, mas são atitudes que vão mudando. When we have little awareness of the nature of our mental states, we often tend to avoid them, to run away. Quando nós temos pouco conhecimento sobre os estados mentais, nós tendemos a fugir deles, nós tendemos a escapar, tentar escapar. When I say awareness, in Portuguese it's good to use consciência plena or consciência, because it's the awareness of what really anger is, of what really desire is, that will gradually evolve. Então, quando nós estamos refletindo sobre isso, trabalhando a questão da consciência plena, nós vamos entender de uma forma mais completa o que de fato é, por exemplo, a raiva, o que de fato são essas outras emoções perturbadoras. In a very simplistic approach, anger, desire, ignorance, pride, jealousy are seen as enemies. They are seen as something that I have to get rid of in order to become free. Então, ao longo do caminho, nós geralmente pensamos que o ódio, a raiva, desejo, ciúmes são emoções às quais nós devemos nos livrar delas para nos tornarmos livres, né? And this corresponds to a first step in our path to awakening. It's the step where we train in developing a certain ability to keep a distance with our emotions, not to get involved with them. Então esse é um primeiro passo, no qual nós treinamos a mente no sentido de nos distanciarmos das nossas emoções, e não mergulharmos nelas numa primeira etapa. This is already a big capacity. When we are angry, really angry, not to be carried away, not to act it out, but to be able to hold back a little and not be carried into the angry behavior. So this is actually the first thing to learn. Então essa é exatamente a primeira coisa a ser aprendida, né? Não nos permitir sermos carregados para dentro de emoções perturbadoras, como a raiva, o ódio e outras similares. Why? Why do we need to learn that? Because it might harm others. If we act out our anger, it might harm ourselves. And the same goes for all strong emotions. If we are completely blinded by them, we will suffer and others will suffer from it. Então, por que isso? Se nós nos deixarmos levar por emoções fortes como a raiva e o ódio, nós vamos fazer sofrer. Nós vamos atuar neste estado mental e inevitavelmente sofreremos e vamos fazer sofrer outros em torno de nós. So at this stage already our awareness becomes larger and we begin to consider our emotional states as challenges to work with in order to be a benefit for ourselves and for others. Então, nesse primeiro momento, isso é já um desafio, né, a partir do
Nesse primeiro momento, então, esse é o grande desafio, né? É o desafio de não se deixar entrar nessas emoções e de reconhecê-las. Our awareness has changed from simply being involved and acting out like a victim of our emotions to someone more responsible for the well-being of myself and others. Então esse é o primeiro passo, não nos identificarmos inicialmente com o papel de vítimas, mas no papel de alguém responsável pelo próprio bem-estar e pelo bem-estar dos outros. So the work with our emotional states is characterized by a certain degree of, I can say, well-wishing or compassion for ourselves and others. And this motivates the work on not getting involved. Então esse momento é um momento de grande motivação. A motivação passa a ser então o bem-estar próprio, mas sobretudo dos outros. E isso que leva então a nós não nos envolvermos com essas emoções perturbadoras. This aspect of compassion is the beginning of a whole journey where we will begin to learn a lot from our emotions. They're actually going to be a deeper and deeper source of compassion. Então isso é o grande aspecto de compaixão. À medida que nós exercitarmos esse caminho, nós vamos aprender muito com as nossas emoções e desenvolver cada vez mais esse espírito de compaixão. Because all of what compassion is actually about is to understand the feelings of others, what they are going through, their suffering. And this is all due to various emotional states. Então isso é uma das essências da compaixão, é o entendimento das emoções dos outros, né? O que está passando pela mente deles, o que está passando pelo coração deles, quais são as suas emoções. É esse entendimento também. I will take you tonight through 5 different steps, 5 different ways of dealing with emotions. What we just described is the first step, to develop the capacity to withhold from acting out the emotion. Então hoje nós vamos trabalhar 5 passos nessa caminhada. O que acabou de ser descrito é exatamente o primeiro passo, o ato de refrear a si mesmo em entrar no fluxo das emoções perturbadoras. What is necessary on this first step? We need sufficient mindfulness, awareness that there is a perturbation in our mind, and that it is perhaps better I take a little time to relax and to see what really I want to do, how really I want to deal with that situation. Então, o que é necessário nesse primeiro momento? A atenção plena e o entendimento de que é necessário algum resguardo, algum relaxamento. E a reflexão, ao não entrar nesse estado mental, o que eu quero fazer? Como eu quero fazer? So on this first step we need mindfulness, and together with mindfulness we need to create a little space, a space to reflect. That's the first thing. Então nesse primeiro momento, o que é necessário é justamente poder propiciar e criar esse espaço de reflexão para o desenvolvimento da atenção plena. How does it work?
well, what we can do is that we develop more and more mindfulness of just how we are feeling. This is the first step to really do. To remember to ask oneself, what's going on right now? And to become more aware when something strong begins to happen. Então, esse é o primeiro passo, uma auto-observação. O que está acontecendo dentro de mim? E o que está acontecendo dentro de mim? Essencialmente isso. What is happening inside of me, if it doesn't become something that I notice, I will never be able to work on it. I will never be able to actually have any influence on it. And I will be a victim, so to speak, of my own emotions. Então, se eu não entender o que está acontecendo dentro de mim, como as emoções fluem dentro de mim, eu vou me tornar uma vítima das minhas próprias emoções. For example, myself, I used to be taken by quite strong angers when I was younger. And it took a lot of time to actually not only notice them, but to develop the motivation to not be carried away by them. Então eu, quando era mais jovem, por exemplo, eu me deixava levar muitas vezes pela raiva. E foi então um grande trabalho ao longo de anos para não permitir mais isso acontecer. E todo o desenvolvimento da motivação, a motivação é exatamente de não se deixar levar por essas emoções. Sobre o momento da raiva. And the motivation was not enough. We might be motivated not to enter again and again into jealousy, not to be so proud, not to get so angry, not to be full of desire. We might be very motivated. But then we need the capacity to actually handle the emotion. Mas às vezes a motivação apenas não é suficiente. Nós precisamos então desenvolver a capacidade de lidar com essas emoções. And this needs training. This is where mind training starts. This is the main focus point of Buddhist mind training. E é exatamente esse então o foco do treinamento da mente no budismo. Exatamente isso o que é necessário. É necessário treinamento. At that time, I trained something very, very simple. My teachers taught me to meditate on the breath. So I was becoming aware of breathing in, breathing out, and relaxing with it. And the task was to be able to rather breathe in consciously and breathe out consciously than to get angry when I was provoked by my father, for example. Então esse foi um primeiro treinamento. Os professores ensinaram então a meditar sobre a respiração, né? A respiração entrando, a respiração saindo e depois então a raiva, quando por exemplo meu pai me provocava. So what happens? I was 18 years old, 19 years old, sitting at the table at home, getting angry. Então o que acontecia? Eu tinha 18 anos, um adolescente sentado na mesa, estando com raiva. Breathe in, breathe out. Don't react. Né? Não ficar com raiva, não reagir. So what happened? Instead of shouting or arguing, I was beginning to notice how it is to be angry without acting it out. I began to discover, yes, actually it's possible to feel that intensity of the emotion and not be carried away by it. Então o que acontecia? Era possível sentir a intensidade daquela raiva naquele momento, mas
não manifestá-la, não se deixar levar por ela. This simple discovery we can make with any emotional state. Anything that we're experiencing, we can make the discovery that we can stay with the experience and it passes like a wave. We don't have to do anything with it. Então essa é a primeira descoberta, que essa experiência vem, nós observamos ela, mas ela passa como uma onda. Nós não precisamos nos deixar levar por ela. We stay completely aware. We are conscious of everything that is happening. There is no suppression of the emotional state. Nós estamos então plenamente conscientes do que está acontecendo. Não há uma repressão, nós estamos conscientes. And we begin to see that the emotion does not kill us. Before, there was a naive feeling that something really dangerous could happen if I just live the emotion without communicating it, without hitting on the table, whatever comes along. Same for desire. Strong desire can be so strong that I feel I will explode if I don't do something. But also, it passes like a wave. Então essa é a descoberta, né? A emoção não vai matar a gente se a gente sente, percebe ela e não explode, não bota ela para fora. Não, ela não mata, ela passa. Da mesma forma, outras emoções também. Eu não preciso bater na mesa, gritar ou sentir ciúmes e muito desejo e fazer alguma coisa, não. Nós podemos observar essa emoção e deixar ela passar. This is the same for fear. It is also the same for sadness, sad states of mind. It goes the same for feelings of loneliness. Isso é o mesmo, então, por exemplo, para o medo. Isso é o mesmo, por exemplo, para o sentimento de solidão e outros estados diversos da mente. Just by the fact of not acting out, we begin to discover a little bit of the emotion's nature, of what it is really about. We see, as such, it lasts only as long as I give importance to it. Então nós começamos a entender a natureza dessas emoções. Elas só duram, de fato, o tempo que nós dermos importância para elas. And I begin to differentiate beneficial states of mind from states of mind that rather close my heart and create suffering. I begin to see many different aspects of the emotion. Então a gente começa a diferenciar quais são os estados da mente benéficos e quais são os estados da mente que fecham o meu coração, que não fazem bem. And I begin to see that by focusing on what closes my mind, I'm always nourishing strong, obscuring emotions. But I can also focus on something else. Então, ao focar a mente em pensamentos que nutrem estados da mente negativos, que fecham a nossa mente, que as tornam obscura, nós alimentamos esses estados e essas emoções. Mas nós podemos fazer isso também ao contrário, focar os pensamentos em sentimentos, em emoções que são positivos, que trazem benefícios. I begin to see a choice. If I continue training my mind, for example, like through daily meditation, I begin to see a choice. I can direct my mind to what creates more,
confusion, and I can direct my mind to what's beneficial. Eu começo a ver emergir, então, escolha. Eu posso direcionar a minha mente para aquilo que é prejudicial. Ou eu posso beneficiar a minha mente para aquilo que é benéfico. Todas as emoções que são benéficas, positivas. This makes us enter into the second step of dealing with emotions. It is consciously using beneficial states of mind. Isso nos faz entrar então no segundo passo desse treinamento, que é entrar exatamente nessas emoções que produzem benefícios, que são positivas. For example, if I continue with my greatest challenge, which was my father, then instead of trying to win the argument, I tried to turn my mind towards finding something beneficial there. And my teachers told me, remember how he took care of you when you were small. Então, por exemplo, voltando à discussão com o pai, ao invés de ficar tentando buscar o argumento para vencer a discussão e sair vencedor, não. Qual é o lado positivo dessa situação? Onde existe? Né? Uma vez, então, um professor disse para o Tilmann, lembre-se, quando eu estiver conversando do seu pai, que ele cuidou de você, que ele nutriu você. Isso é muito positivo. And they also told me, have a look. What are the real motivations of the person in front of you? Is he afraid of something? Is he trying to show you something? Is he trying to take good care of you? Tente ver, então, qual é a motivação dessa pessoa que está em frente a você. Ela está com medo? Ela está tentando cuidar de você? Qual é a motivação dela naquele comportamento, naquele agir? So what I'm describing, we could use many different examples. For each emotion, we could use a different remedy. But the principle of the second step is to change focus, that we do not dwell on what nourishes the emotion, but we focus on something that relaxes and opens our mind. Então, muitos exemplos poderiam ser dados de quais emoções a gente pode ficar perdidos e vagando nelas e quais são os remédios a elas. Então, essa é a essência do segundo passo, de mudar o foco das emoções, escolher quais emoções colocar o nosso foco. You can see that this is not so easy if I'm taken by sadness, for example. I am in a depressed state. It's not so easy to change focus. When I'm full of longing, desire, it's not so easy. It takes a real work on oneself, capacity to really direct one's mind consciously on what is beneficial. Então, se nós tomarmos, por exemplo, emoções como a depressão ou o desejo muito forte, é fácil de entender que não é fácil esse redirecionamento, esse foco em outras emoções. É necessário treinamento, é necessário um esforço para isso. São emoções muito fortes. So here in Buddhist mind training, at this level, we learn when we are well, when we are not in an emotion, to stay with our mind with beneficial contemplations, contemplations on love, compassion, gratitude for our parents, and so on. Contemplations that help our mind. Então,
So, what we train at the time when we are well, when everything is going fine. Every morning, every evening, there's a training period. Então a gente treina quando a gente está bem. Né? Então assim, todo dia de manhã, todo dia de noite, quando a gente está bem, a gente treina. And we are training with helpful contemplations that give rise to qualities. Então a gente treina com contemplações úteis que fazem emergir qualidades. Like, for example, contemplations of love, compassion, gratitude for our parents, and so on. Então nós contemplamos, por exemplo, o amor, a compaixão, a gratidão aos nossos pais. Aqui chegou a Sol. Obrigado, Sol. Gratidão, Sol. There are many such contemplations which can be used as helps for our different emotional states. And one of the most important ones, for example, is to meditate on impermanence and change, the nature of change. Então são muitas as contemplações. Né? Uma das contemplações mais úteis que podem ser feitas é meditar no aspecto da impermanência, na mudança constante em torno de nós. So on the Buddhist path, we are not in the beginning using psychotherapeutic techniques to understand the reasons for our emotions, but we learn to first calm our mind and then direct our mind on something positive. Então, no início do treinamento budista, nós não vamos usar técnicas psicoterapeutas para buscar a origem das nossas emoções. Nós vamos aprender a reconhecê-las e direcionar a nossa mente, então, depois desse reconhecimento, a estados mentais positivos. But at the same time, since we learn to contemplate and to meditate, to be present, we understand more and more about the nature of emotions. Então, à medida que nós contemplamos e meditamos, aos poucos nós vamos entendendo a natureza das emoções. And we begin to see that in themselves there is nothing dangerous, there is nothing to be avoided. E então nós entendemos que na natureza delas não existe nada de perigoso, não existe nada a ser evitado. What needs to be avoided is not to be carried away by them into some actions, into some words, behaviors that we will regret afterwards. That's the only thing to be avoided, not the energy in our mind. Então o que precisa ser evitado não é a emoção em si, ela é apenas uma energia na nossa mente. É o ato consequente de se deixar levar junto a ela. A palavra, a ação direcionada por essa energia. When we come to these understandings, we begin to enter into the third phase of working with emotions, which is about changing our attitude towards the emotions. Então, após essa compreensão, a gente começa a entrar na terceira fase, que é exatamente mudar a nossa atitude em relação às emoções. The attitude is basically now one of interest. I want to know more about my emotions, and I want to know more about the others. I want to explore them. Então a atitude é a atitude de interesse. Eu quero conhecer mais sobre essa emoção. Quero conhecer mais a emoção do outro. Eu quero explorar essa emoção. The
attitude, the change in attitude is called in the traditional teachings, let the challenging emotional states be your teacher, let them be your guru. Então a tradição diz, deixe essa emoção que desafia ser o seu professor. Deixe essa emoção ser o seu guru. Wow, we have gone quite a way already. Yes? Now we begin to get interested because every emotional state can teach me something. Even if it is not my own state, I can also learn from the emotional states of others about how suffering arises and how happiness arises. Uau, então a gente já andou bastante, né? Então eu começo a me interessar pelas emoções, me interessar pelas emoções dos outros e tentar entender o que elas me ensinam, como o sofrimento emerge e como a alegria emerge. And we begin to enter into, actually from the Buddhist perspective, into a deeper understanding of what we call the Four Noble Truths, the Four Truths of the Noble Ones, the Enlightened Ones. Então nós começamos a entender o que, na perspectiva budista, são as 4 nobres verdades, né? As 4 verdades dos nobres. Which are suffering. Yes, I notice whenever there are these obscuring emotions, my heart closes. Yes, my mind is tense. Yes, I suffer. First truth. Então, a primeira verdade. Quando o meu coração se fecha, eu sofro. Se o meu coração está fechado, eu irei sofrer. Essa é a primeira verdade. Second, yes, I can see that this is due to clinging, to grasping, to holding on to some ideas. Então eu vou entender, sim, eu sofro. Mas isso tem relação com eu me prender, com eu me apegar, me deixar levar. And this clinging is one part of it, a clinging to my own importance. I can always identify that when my heart closes, oh, something to do with me, I. Então esse apego, esse estado fechado, sempre tem a ver com uma questão que a gente pode identificar sempre, que é qual? Eu sou importante. Eu. And on the other side, I can see that I'm also clinging to something out there, which is different from me, that I feel rather very interesting and I want to have, or I really don't want to have. These are the basic structures of the emotions. E então, do outro lado disso, existe o apego a algo que eu vejo como externo a mim. Ou algo que eu gosto muito e eu quero, ou algo que eu não gosto e eu não quero perto. And I begin to experience directly that when I can relax that tendency to push away or to grasp, my mind opens again, my heart opens again. E então eu consigo perceber, no momento em que eu consigo relaxar esse desejo de ter próxima, ou essa aversão de querer longe, a minha mente se abre e o meu coração se abre. And this is actually what I want to learn. I want to learn to be open, with an open heart, an open mind, in all situations, if possible. Então isso é o que eu quero aprender. Eu quero aprender a ter a mente aberta e o coração aberto em todas as situações, sempre que isso for possível.
So my attitude begins to become more and more precise. I want to know when exactly does my heart begin to close? When does it happen? Where does it start? What is the thought or the initial emotion that I cling to? Então eu começo a querer entender o processo. Onde é que começa isso? Onde é que eu vou e me ligo, me conecto a alguma coisa? Onde eu trago o meu coração, minha mente próximo e apegado a alguma coisa? In order to notice that, we need to develop our awareness more and more. The need for meditative training becomes more and more so that we can see, we can notice the thoughts, the clinging that gives rise to these states. Então, a partir desse momento, a meditação torna-se necessária. Eu começo a conseguir observar os pensamentos e observar aqueles pensamentos com os quais eu me ligo, com os quais eu me apego, com os quais eu vou ter essa relação de apego e aversão. Maybe you know that sometimes you feel strange. First thing you know is I just feel strange. I'm not myself. I feel a little besides my own shoes. Here I'm feeling tense, anxious, and I don't really know where it comes from. Então, por exemplo, em determinado momento a gente se sente esquisito, incomodado com alguma coisa, tenso. Não sei de onde é que vem isso. With a certain mind training, you will be able to look a little bit and trace back and identify, oh, it started with that phone call, or it started with when I heard this one sentence, and with my reaction to that, you begin to identify the connection, cause and effect. Então, com o treinamento, a gente começa a entender, eu estou sentindo isso, onde é que isso começou? Eu vou buscar o pensamento e então, de repente, encontrar, foi aquele telefonema, por exemplo. So our awareness becomes more and more finely tuned into what we actually experience at every moment. E então o nosso pensamento começa a ficar muito conectado com o que nós estamos sentindo a todos os momentos. And not only we notice those obvious thoughts which are like sentences and words in our mind, but we begin to notice the small thoughts that do not express themselves in words. E então nós começamos a perceber os pensamentos, né? E não só aqueles pensamentos que se expressam por palavras, mas aqueles pequenos pensamentos que não se expressam por palavras. These are images, feelings, intuitions, there can be sounds, they go very, very quick. Like in the dream at night, they go at that speed, but also during daytime. Então são pequenas emoções como intuições, imagens que aparecem muito rápido. Por exemplo, como num sonho, que aparecem em vão. This is what in psychology we usually call the unconscious. There are different levels of the unconscious, but this becomes conscious now. It becomes aware because of the meditative training. Então isso é o que em psicologia se denomina estado inconsciente. Mas com a meditação isso emerge. Então isso passa a se tornar consciente. When we talk about awakening, from the Buddhist point of view, we mean that everything has become conscious. Nothing remains unconscious anymore. Então, quando nós falamos em despertar, tudo passa a ser consciente. Nada mais é inconsciente. And
not only that, not only are we aware of all that passes in mind, but whatever passes in mind is liberated on the spot. There is no more identification, no more clinging to it. Então não apenas as coisas e os pensamentos, tudo torna-se consciente, como a partir do momento em que tudo emerge, tudo é liberado, porque não mais existe o ato de apegar-se. And for this to happen, we are actually now entering a fourth level of practice where we begin to look directly at these little bubbles in our mind, which we call thinking. Então começa a emergir o quarto estado, no qual nós começamos a observar essas pequenas bolhas, que são o pensamento. Also, we look into the nature of the bubbles and we see they are completely ungraspable. Whatever we called before a thought, an emotion, and so on, has actually, when you look into it, nothing substantial. Então, quando nós olhamos a natureza disso como uma bolha, nós não conseguimos pegar nada substancial. Então, está lá e não tem substância. We call this fourth state realizing or understanding, seeing the nature of the emotion. That's seeing the nature of the emotion. That's the fourth level of training. Então esse é o quarto nível, é o que se denomina o quarto nível, é ver a natureza destas emoções. This is something different from noticing the emotion and letting it pass like a wave, like I was describing it before. It's not the same. Isso é diferente do que nós descrevemos antes, que é perceber a natureza como uma onda e deixar ela passar. In the first experience, when we relax as we feel the emotion, there is a crescendo and a decrescendo. Now, in looking into the nature of the emotion, it's like a bubble which pops. The very moment we see the nature of the emotion, it is gone, completely. There's no decrescendo. Então essa é a diferença. Uma onda cresce e decresce. Mas a partir do momento que nós olhamos para a natureza dela, é como uma bolha. Ela está lá e de repente deixa de existir. This is a very surprising experience. When it happened to me for the first time, it happened with anger. I was just about to really get angry and to say something. At that moment, because of the training, there was a spontaneous looking at the nature of the emotion. Então para mim isso aconteceu com raiva. De repente eu estava naquele momento que eu... It was so surprising that the anger was gone on the spot and I had to laugh. I had to laugh with that person that I was just about to get angry at. Então foi isso que aconteceu. Eu estava bravo e de repente... E aí foi muito engraçado. Eu tive que rir muito com aquela pessoa que eu estava prestes a tipo... Maybe you have already experienced this, that something made that there was a sudden letting go of the emotion, seeing its insubstantiality. Then it's gone on the spot. Então talvez vocês já tiveram uma experiência parecida, né? Com uma emoção muito forte, e de repente você olhou e foi embora. But if you don't have the necessary instructions and the mind training, you might not understand how important this experience is. It shows you actually
how every mental state is self-liberating, that there is nothing to do to make it go. Yes, so when you are not instructed on this, when you have never heard an explanation of this, it's difficult to see how important this moment. Então, quando a gente nunca teve uma explicação sobre isso, é muito difícil entender quão importantes são esses momentos. If I tell you now, if I hadn't been talking already so long tonight, if I had told you right away, your emotions are like bubbles, they have no substance whatsoever, you might not have believed me. Então, se eu não estivesse aqui falando nada antes e de repente eu chegasse, as suas emoções são como bolhas. Aí, provavelmente vocês não teriam acreditado. Actually, it means that whatever arises in mind, that means whatever we experience, has no substance as such. It is something that arises, but it will never stay on its own. Então isso é válido para qualquer coisa que emerge na mente. É algo que emerge, mas que não tem uma substância própria. Simplesmente emerge e passa. How long does an emotion stay? How long does anger stay, desire, jealousy, fear? Take whatever you like. How long? Então, quanto tempo dura uma emoção? Vamos pegar desejo, ciúmes, raiva. Quanto tempo dura uma emoção? We will talk more later, but now I give the answer. A gente vai falar mais sobre isso mais na frente, mas agora eu vou dar a resposta. An emotion lasts exactly the time that we give importance to it, the time we cling to it, we say with Buddhist terms. A emoção dura exatamente o tempo em que nós nos apegamos a ela. Essa é a visão budista. When we become completely sure that this is the nature of whatever we experience, then with that certainty of having seen the nature of mind, we can enter the fifth step. Então, exatamente com essa percepção sobre a natureza das emoções, nós podemos então entrar nessa duração das emoções, esse apego às emoções, nós podemos entrar então no quinto estado. The fifth state is actually called taking emotions as a path. O quinto estado então é exatamente esse, tomando as emoções como o caminho. In that stage we have lost all fear of emotional states and we stimulate them in order to learn more and more about their nature and to become more and more capable of letting go or within all of them. Então, nesse momento, nós estimulamos as emoções. Nós buscamos elas, nós queremos entender elas, justamente para poder percebê-las e deixá-las ir. We liberate whatever traces of emotional states are still in us. And actually, we don't have to do so much to stimulate them. Living together with other people is usually enough. Então nós as estimulamos para justamente podermos nos livrar delas. E estimulá-las não é muito difícil, a gente só precisa morar junto com alguém. I was myself a Buddhist monk for 21 years and did not live together so closely with someone else. Now I'm married and I can tell you my practice has increased greatly.
Eu fui um monge budista por 21 anos. E eu não morava próximo de ninguém. E agora eu sou casado. E então a minha prática aumentou muito, consideravelmente. Still, I have difficulties to see the nature. But that's the practice in order to awaken more and more, is to not fear any experience that might arise. Not to fear any of the experience that might arise. This is actually the path to awakening. Então é precisamente esse o caminho para o despertar. Não temer nenhuma das emoções que emergem. So, what is the practice? I summarize now and then there will be time for questions. Então, qual é a prática? Eu vou resumir agora e depois então vai haver um momento para a gente perguntar. The practice is from A to Z to become aware of what is going on in mind. As práticas de A a Z, para nos tornarmos atentos, percebermos o que acontece na mente. This is what the Buddha called full consciousness, the development to the highest point of knowing the nature of everything that arises at any moment. Então isso era o que o Buda denominava plena consciência, consciência maior, de perceber exatamente a natureza de tudo o que emerge. We started in the beginning simply not acting out, but developing deep relaxation. Então nós iniciamos a prática e não imediatamente agir, mas relaxar e respirar. We learn then to be able to direct our mind to something helpful, some helpful reflections, to use beneficial states of mind. Nós aprendemos então a redirecionar a nossa mente a coisas benéficas, a coisas positivas, a contemplações de sentimentos, emoções, pensamentos positivos que nos auxiliem. This second step is like having an anchor in something, in a quality and positive qualities in order to be able to live the difficulties. Então é como nós termos uma âncora, que nós vamos nos ligar com coisas positivas, que vão nos auxiliar com pensamentos, com emoções positivas, que vão nos auxiliar em momentos difíceis. The third stage was to change our attitude, and we begin to go towards the emotional state and begin to explore, but we can always rely on the connection with whatever